Eu estava aqui admirando as apresentações anteriores e é uma satisfação estar aqui para você que nos assiste aí no canal do Chão da Quadra. Que fantástico momento, que ainda no período da tarde tem mais, e encerra hoje com o professor Dimitri, que... E foi muito bom, Francisco, bem, né? Você está dando aí, você colocou o Flávio Ascanio, eu estava fazendo as contas, né? A minha mãe ainda trocava a minha fralda quando o Flávio Ascanio começou a andar de skate, né? E é claro, é porque ele começou muito cedo. Então, é muito importante você ter colocado aí para abrir o evento com o Flávio Ascanio, que é um grande pioneiro, e encerrar com o professor Dimitri, que também é outro grande pioneiro aí na questão da pedagogia da aventura. Muito bem bolado. E aí, você está deixando para nós que estamos começando, enveredando nesse caminho para poder fazer o meio de campo, né? Então, minha homenagem a todos os meus colegas professores e professoras de educação física que amam a educação física. É você que está assistindo aí. É muito bom. Então, Francisco, o que eu tenho que fazer? Conta aí. Excelente, professor Juliano. Seja bem-vindo. Você é sensacional. Professor, seja bem-vindo. Fique à vontade, compartilhe um pouquinho para quem não conhece você ainda, fala um pouquinho quem é o professor Juliano e pode começar sua apresentação aí com micro, macro, megas aventuras. Valeu, um abraço. Obrigado. Minha saudação, então, a vocês que estão nesse webinar Chão da Quadra. Eu sou Juliano Pimentel, sou bacharel licenciado em Educação Física e, atualmente, eu trabalho na Universidade Estadual de Maringá, sou líder aí do Grupo de Estudos do Lazer, que é o GEL, e eu tenho aí uma produção acadêmica significativa. Eu quero destacar 3 obras em particular: o livro Recriação Total. A recreação é o meu ponto de partida. Eu estava pensando, né, vendo o Flávio Ascanio, né, que anda de skate há 45 anos. Aí vendo a Cibele, que é professora, na realidade, de um colégio da periferia no Nordeste. Aí vendo a Liana aplicando a pedagogia Paulo Freire no surf, no skate, com as crianças. Eu falei, putz, qual é o meu poder, né? Qual é o meu diferencial? E aí eu tenho que colocar que eu sou uma pessoa da área da recreação, né? E tenho, por conta de ter feito mestrado e doutorado sob a orientação da professora Heloísa Bruns, pesquisado há muito tempo já a questão da relação entre recreação, lazer e aventura. Então, é sob desse ponto de vista que eu vou falar. Ele não é melhor nem pior, ele é diferente. E aí também falar um pouquinho do GEL, do Grupo de Estudos do Lazer, que então nós temos realizado muitas pesquisas sobre o que as pessoas fazem no tempo livre delas, e dentro dessas pesquisas que realizamos, desde a graduação até as pessoas que orientam no mestrado e doutorado, a gente tem se perguntado o que as pessoas fazem no tempo livre, que significado a gente dá isso, como que a educação física pode contribuir lá na recreação, no clube, no hotel ou na escola, para que essas práticas de lazer sejam democratizadas e todo mundo tenha o acesso a elas. Então, o meu dilema, ao olhar para o lazer, como professor de educação física, é assim: como eu posso ampliar o universo cultural e motor das pessoas para que elas tenham experiências ricas, diversificadas, lúdicas, e que tenham toda essa conotação de emancipá-la para que ela seja uma pessoa melhor, se divirta mais, se desenvolva mais, né? Então, dentro disso, eu queria aproveitar aqui e fazer a divulgação do nosso canal no YouTube, em que nós temos entrevistas diversas, como entrevistas com a professora Cibele, o professor Dimitri, o professor Francisco, e também um conjunto de videoaulas,
em que a gente discute desde filosofia da ciência até propor sequências pedagógicas de como ensinar o skate na escola. Nosso grupo realiza 20 anos este ano e é uma alegria, então, estar compartilhando pesquisas que realizamos. Como o Flávio Ascânio coloca, a pesquisa ela não pode ficar fechada na universidade, ela tem que chegar na sociedade. Então, nesses 20 anos do GEL, a gente está com muita felicidade aí, dizendo que a gente tem Facebook, que a gente tem canal no YouTube, e que são formas de popularizar o conhecimento que a gente publica, tá bom? E a forma mais eminente, mais forte que a gente leva para a sociedade o nosso conhecimento é a Escola de Aventuras. O que é a Escola de Aventuras? É um projeto do GEL em que nós ensinamos práticas corporais de aventura para públicos variados, né, conforme eu vou mostrar. Então, como o Flávio Ascânio tem um olhar muito importante, porque ele foi atleta de vários esportes de aventura, como o Dimitri tem um olhar diferenciado, porque ele foi, né, um dos pioneiros a introduzir a aventura na escola, como a Cibele tem um olhar diferenciado, a Liana é um olhar diferenciado. O que eu tenho para propor com microaventuras, que é justamente como fazer a aventura homeopática. Por quê? Porque muitos professores têm sentimento de incompetência, né? Eu, por exemplo, um cara alto, descoordenado, né? Como que... e aí eu fico me pensando como criança lá na escola, né? Como seria a aula de educação física ideal para o gordinho, para o desengonçado, para a pessoa sem coordenação, para a pessoa tímida, para a pessoa que sofre bullying, né? Para a escola que não tem material ainda. Então, eu desenvolvi a microaventura como uma metodologia lúdica de iniciação à aventura, em que você pode, sem material, sem espaço, sem muita experiência de aventura. Agora, lembrando, né, a bronca do Flávio Ascânio está certa. Isso é para você iniciar, para ganhar confiança, para desenvolver. É muito importante que você faça curso de aperfeiçoamentos, estude e domine a técnica, porque a técnica também é essencial. Inclusive, quem tem mais técnica tem mais possibilidades de ter lazer. Porque se minha técnica é boa, por exemplo, de escalar, fazer montanhismo, eu posso encarar uma montanha que aquela pessoa que não tem a técnica não pode, porque senão ela vai se machucar. Então, na aventura, quanto mais técnica, melhor o controle de risco e, portanto, melhor a diversão, melhor o lazer. Então, o que eu tenho, né, concorrendo já aí ao concurso da Liana, para colocar lá no chão da quadra um poema, né, eu vou tomar emprestado do Tiago de Mello, que é um amazonense fantástico. Aliás, vamos valorizar a cultura brasileira, né? Então, Tiago de Mello, aí, grande poeta brasileiro, ele vai dizer o seguinte: não tenho caminho novo, o que tenho de novo é o jeito de caminhar. Mas com a dor dos deserdados e o sonho escuro da criança que dorme com fome, aprendi que o mundo não é só meu. Mas, sobretudo, aprendi que, na verdade, o que importa, antes que a vida apodreça, é trabalhar na mudança do que é preciso mudar. Cada um na sua vez, cada um no seu lugar. Então, é nessa perspectiva, saudando aí a fala da professora Liana, né, que o meu lugar e a minha vez é possibilitar aqueles professores e professoras que estão inseguros em introduzir a prática corporal de aventura um jeito diferente de se aventurar. E que não é melhor nem pior do que os outros jeitos. Porque eu estou aqui para te ajudar a dar um jeito no seu jeito de ensinar para que você consiga, né? Como eu também tive que estudar e me inspirar nas pessoas que chegaram antes de mim para poder criar o meu jeito. E aí, como que é o meu jeito, né? Ou melhor, como que é o jeito do GEL, do Grupo de Estudos do Lazer, de ensinar aventura? Então, a gente trabalha numa perspectiva, por exemplo, de trabalhar diferentes mídias, diferentes formas de ensino,
que as pessoas aprendam e se aventurem brincando, né? Trazendo conhecimento científico para nos subsidiar. E tudo isso começou há muito tempo atrás, numa pesquisa que realizamos em 2008 e foi publicada em 2010 na revista Motriz. Recomendo que leiam, porque a gente tem que estar fundamentado. Então, tem essa pesquisa chamada Caracterização da Demanda Potencial por Atividade de Aventura. A gente queria saber o que as pessoas comuns do dia a dia, e não os grandes autores, pensavam sobre a aventura. E aí a gente foi perguntar, o que é aventura para você? Que tipo de aventura você faz? Que tipo de aventura você nunca faria? Qual é a aventura que você gosta, né? E aí, entre os resultados estatísticos, o que nos impressionou foi que havia um grupo, um perfil, um nicho de mercado, que mesmo que houvesse política pública para democratizar o acesso à aventura, essas pessoas não fariam. Que perfil era esse? Pessoas com baixa escolaridade, baixa renda, acima de 45 anos e mulheres. Então, olha só a importância aí da fala da Liana no feminismo, da importância da prática da professora Cibele em incluir as meninas e dar referência positiva, porque naquele momento a gente tinha identificado que entre pessoas, né, mais velhas do sexo feminino, essas pessoas já haviam se autossabotado. Elas nunca, mesmo que tivessem acesso, não fariam aventura. E aí, muitos pedagogos, sociólogos falam assim, o conhecimento científico parado não faz nada. O que revoluciona é a sua ação fundamentada no conhecimento científico. E aí eu pensei, naquele momento, com o pessoal do GEL, o que nós vamos fazer com esse dado científico? Ir para a prefeitura, exigir espaços públicos para a aventura? Sim, né? Escrever artigos denunciando? Sim. Tá. E mais o quê? Como que a gente vai arregaçar a manga? E aí, de forma coletiva, né, votada em grupo, nós decidimos que íamos criar uma escola de iniciação à aventura, né? E nós a chamamos de Escola de Aventuras. Começamos num espaço, numa quadra abandonada, somente com a modalidade skate. No primeiro dia de aula, apareceu um aluno de 10 anos. No segundo dia de aula, apareceram 2. No terceiro, 4. E aí, quando a gente estava já com um mês, tínhamos 50 crianças e adolescentes, sendo que a metade era composto por meninas. E aí a gente falou, acertamos. Essa menina que está aqui da periferia fazendo a aula de skate não vai virar aquela mulher de 45 anos que fala que a aventura é coisa do demônio, que ela não foi feita para isso, que skate não é coisa de mulher. Então, nós ficamos muito felizes que a Escola de Aventura, desde o seu início, começou a incluir diferentes faixas etárias, inclusive a terceira idade, que nós fizemos uma turma especial na Universidade da Terceira Idade, só para a prática corporal de aventura. E lá, para poder aproximar o idoso da prática corporal de aventura, a gente começou a desenvolver algumas brincadeiras, atividades lúdicas, músicas, coreografias, né? Palavra cruzada, crochê de aventura, o que fosse para aproximar essas pessoas. E aí a gente começou a produzir o que hoje a gente chama de microaventuras, que são atividades suaves, atrativas, né, que mantêm a lógica, né, de uma atividade de aventura, mas elas começam de forma muito, com controle, um risco muito baixo, né, trabalham o imaginário do risco, mas o risco controlado é muito forte. E aí, com base nisso, a Escola de Aventura ela foi atendendo diferentes faixas etárias, diferentes gêneros, e foi ampliando o seu público. Hoje, nós estamos também no ensino curricular em um colégio de aplicação pedagógica, em que nós atuamos de forma multidisciplinar. Então, quando você ouviu falar da Escola de Aventura
como educação do lazer fora da escola, ela é com essas características aqui, né? O pessoal já aprendendo a aventura para se divertir, né, para poder absorver a cultura da aventura. Já quando a escola de aventura acontece como projeto multidisciplinar, o que é projeto multidisciplinar? Nós recebemos o convite da Escola de Aplicação da UEM para colocar a escola no horário, colocar a escola de aventura no horário curricular, no horário de aula. Aí eu falei assim, eu topo, com uma condição. É porque, na verdade, eu truquei em cima do diretor, não queria ir para a escola. Falei assim, tira uma aula de matemática e coloca meu projeto, porque eu não vou substituir a aula de educação física, não. Se você tirar a aula de matemática e colocar a escola de aventura, eu vou. E vou para os anos iniciais, porque eu quero ir lá no primeiro ano para reverter toda a ideologia de gênero de que menina não pode, e eu quero começar lá. Ou seja, eu fiz uma proposta para o diretor recusar. O diretor aceitou, né? Por quê? Porque são professores que têm uma visão ampliada de educação progressista, né? E aí, eu fui substituir uma aula de matemática, e para que as crianças não fossem prejudicadas com uma aula de matemática a menos, nós realizamos um estudo e desenvolvemos essa metodologia chamada aprendizagem cruzada, em que nós introduzimos elementos da matemática para ajudar no ensino da aventura. E aí foi uma outra revolução, porque a matemática antes era para algo distante, a matemática era algo chato, né? A educação física só era importante se ela ajudasse a matemática. A gente inverteu tudo. A matemática se tornou divertida, se tornou para o presente, para uma coisa legal, que é a aventura, e nós colocamos a matemática a serviço da educação física. Como? Né? Fazendo com que a criança tivesse que usar conhecimentos lógicos e matemáticos para conseguir se divertir mais, para conseguir fazer mais aventura. Como, por exemplo, ao invés de fazer uma estatística baseada em feijãozinho, ele fazia estatística, por exemplo, do progresso de quantos metros ele conseguia andar sozinho no slackline. Ou seja, essa semana eu só consegui dar um passo, meio metro no slackline. Aí eu fui melhorando minha técnica, fui fazendo microaventuras, e aí na outra semana eu já estava andando 1,5 metro. E aí no final, né, de 3 semanas de slackline, que a cada 3 semanas a gente muda o conteúdo, a criança já tem a estatística da melhoria da evolução dela. Ou seja, a matemática serviu para ela perceber que ela está melhorando. E isso aumenta a autoestima da criança. Então, a nossa metodologia da aprendizagem cruzada, ela trabalha com algumas inovações. E aí depois vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente repassa todo esse conhecimento. Então, a primeira coisa é a ideia do conhecimento declarado. Eu acho que o Dimitri também vai falar um pouquinho que ele faz isso de forma diferente. O que é conhecimento declarado? Não basta fazer aventura. Eu tenho que saber falar sobre a aventura também, porque para além de gostar da aventura, de aprender a aventura, de aprender bem a aventura, eu também preciso aprender para além da aventura. Então, é importante que a criança chegue em casa e ela fale assim: mãe, hoje a aula de slackline foi muito legal, eu andei sobre várias superfícies instáveis e eu consegui melhorar 32% o meu progresso no slackline. Ou seja, que essa criança agregue diferentes conhecimentos multidisciplinares quando ela vivencia uma prática de aventura, né? Agora, o principal é a aventura, e aí esse conhecimento, ele é o que a gente chama de conhecimento declarado. Ele sabe falar sobre aventura, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque ele trabalha o psiquismo num nível elevado, e ao falar, por exemplo, como monta um slackline, ele vai recordar a gestão de risco necessária para montar um slackline e não se machucar. Outra coisa é didática dialógica. Então, a gente não dá aula para os alunos, a gente faz a aula com os alunos, incentivando momentos de criatividade e produção coletiva. A gente desenvolve nosso próprio material didático, que é multilinguagens. Então, a criança tem que cantar, dançar, escrever, desenhar, pintar, fazer movimentos como resposta do que ela está fazendo. Então, nós criamos um material didático que favorece
essa ideia da multilinguagem, e nós trabalhamos a gestão de riscos. O que é gestão de risco? É aquilo que a gente começa, primeiro, tendo controle total sobre o que a criança faz, para que ela se divirta, e gradualmente ela vai aprendendo a ter autonomia sobre o controle de riscos. Então, a gente faz a criança autonomizar-se em relação ao risco que ela pode assumir. Então, por exemplo, nessa aula de skate, eles vivenciaram diferentes manobras e eles tinham que fazer a escala de Borg adaptada por Pimentel para o risco percebido. Tá? Acabei de inventar isso. Então, olha só que lindo esse material didático, né, da nossa equipe maravilhosa da Escola de Aventura. Então, olha só que legal. Ele tinha que fazer a percepção de risco em 2 momentos. Primeiro, a gente apresentava a atividade e ele tinha que dizer qual era o risco e se ele ia gostar ou ia ficar com medo ao fazer a atividade. Então, por exemplo, a menina colocou, eu acho que é risco de 6, né, e eu acho que eu vou ficar apreensiva, né. Quando ela fez a atividade com a mediação pedagógica, ela percebeu, então, que graças ao procedimento metodológico, toda a confiança que os professores deram, o risco era mínimo e ela ficou feliz em realizar. Então, ela fez uma mudança na avaliação do risco para perceber a diferença entre o risco real e o risco percebido. E ela construiu esse conhecimento, tá? Outra coisa que a gente trabalha também é a adaptação de material. Então, por exemplo, aqui um circuito de parkour, com a criança fazendo quadrupedia em cima do macarrão, que eu aprendi a fazer isso com o Francisco. Né? Aí depois ela teve que saltar sobre uma caixa de madeira, tudo material adaptado, e um circuito de parkour que ela vai primeiro produzindo o seu próprio movimento e depois a gente vai refinando a técnica. Primeiro se divirta, depois a técnica, à medida que a criança quer melhorar. Né? Senão a técnica mata a diversão. A técnica melhora a diversão, desde que primeiro você sinta a necessidade da técnica. E a gente tem uma metodologia dialógica para a técnica ir chegando aos poucos. A gente trabalha, então, também com uma equipe multidisciplinar, né, com acadêmicos, e a gente está sempre procurando produzir coisas novas. Então, graças ao Dimitra, a gente aprendeu a fazer uma parede de escalada de pneus, né? E a gente também trabalha, então, essa dimensão da matemática, que nem eu estou mostrando aqui para vocês, né? Eles usaram aí uma tecnologia matemática para avaliar as experiências de sucesso de 0 a 100% do sucesso deles na aula de aventura. Né? A gente trabalha com muito... Então, assim, o que é microaventura? Toda essa dinâmica de brincar com música, brincar com coreografia, brincar com caça ao tesouro, brincar com desenho. Então, vejam, por exemplo, aqui as crianças criaram um modelo de bússola, e aí é um tipo pique-pega, coelhinho sai da toca, em que cada bússola está orientada para uma direção, e aí coelhinho sai da toca para o norte. Aí eles têm que pegar... trocar de casinha onde tem essa bússola que eles construíram e georreferenciar essa bússola de brinquedo para o norte. Isso é uma microaventura, ele está brincando de orientação. Né? E aí também vocês estão vendo aí uma aluna depois, ao final da aula, escrevendo, né? Ao final da aula da orientação, o que eu aprendi? Aí ela tem o conhecimento declarado. Né? Então nós trabalhamos, por exemplo, vocês estão vendo aqui uma maquete da parede de escalada. Então, olha só que interessante. A criança primeiro fez uma microaventura de brincar de boneca. Né? Brincar de boneca na parede de escalada, sítio do pica-pau amarelo. Não, enfim. Né? Não conta em mim como cantor, mas é isso, a gente vai inventando as coisas. Aí ele foi lá para a vivência da parede escalada. Vocês estão vendo ali embaixo, não sei se dá para ver da figura do meio, né? Então a professora está fazendo a gestão do risco, né? Ela não está segurando, na verdade, o quadril da criança, ela está ali dando uma sensação tátil para não atrapalhar também a mobilidade da criança. E embaixo, a criança tem lá uma pontuação. Então, o objetivo é ela sair da esquerda, onde a pontuação é 0, e chegar até o final da parede escalada, a pontuação 7, com deslocamento lateral, e aí ela vai fazendo a estatística do quanto ela vai melhorando nesse deslocamento boulder.
E aí também ela pode fazer do conhecimento declarado de uma forma lúdica, como por exemplo aí colorir o desenho e colocar os nominhos, né, dos equipamentos utilizados. Aqui é uma influência do professor Igor Armbruch, o primeiro cara a criar os materiais didáticos aí, fantástico, né? Então, afinal, Juliano, o que é microaventura? Você está enrolando a gente, já vai acabar o tempo. Então, a microaventura é a inserção de dinâmicas, estratégias lúdicas com o elemento da lógica interna da aventura. Então, eu quero, por exemplo, trabalhar skate. Qual é a lógica interna do skate? É a mesma de qualquer esporte de prancha, segundo, né, o professor Flávio Ascani. Como ele não está assistindo ao vivo aqui, ele só vai poder me desmentir depois. Então, o esporte de prancha, ele trabalha com a ideia do deslizar sobre superfícies, e aí você sempre tem uma instabilidade e isso gera o risco, né? Bem, então, como que eu posso fazer uma recriação trabalhando a lógica interna? Eu posso, por exemplo, olha só que interessante, as crianças, a gente foi lá na serraria, criamos nosso próprio molde de carrinho de rolemã, aí as crianças montaram conosco o carrinho do rolemã, porque tem mais importância, ele vira sujeito ativo no processo. Aí, após montar, eles agora estão customizando o carrinho, eles vão ter que desenhar e fazer sua própria arte. Não tem a arte lá do shape do skate? Então, eles estão fazendo a arte do carrinho de rolemã. Essa você não tinha pensado, né? Então, olha só que legal. Isso são microaventuras também, ele está se apropriando da experiência dele e depois eles vão experimentar o deslizar no carrinho de rolemã, que é mais seguro. Por quê? Porque ele geralmente vai estar numa posição sentado, deitado ou de 4 apoios, e ele vai vivenciar gradativamente com nossa estratégia metodológica gradual, né, sempre da segurança maior, né? E ele vai vivenciar primeiro a sensação de deslizar, a vertigem, né, o controle das situações de risco, fazer a leitura, entender que tem uma lógica interna nisso, e a gente desenha lá com eles uma pista de Fórmula 1, e aí um colega empurra, depois é puxado pela corda, depois ele tem que remar em 4 apoios no carrinho de rolemã, e aí gradativamente ele já vai se aproximando da lógica interna do que eu quero colocar com os esportes de prancha. Mas são crianças do ensino fundamental, então eu estou trabalhando primeiro o lúdico, o gostar, né, a técnica gradual. E eu também posso fazer com que a microaventura seja uma experiência lúdica de coisas que ele ali não vai ter na realidade, mas ele vai viver no imaginário, como, por exemplo, ali, vocês estão vendo eles fazendo microaventuras relacionadas ao tema mergulho, né? Então, fica também uma dica bem legal aí de você trabalhar a questão da recriação com a lógica interna, é a nossa proposta de microaventuras. E isso tem um caráter libertador fortíssimo para aquele professor e aquela professora que ainda não teve tempo de formação técnica, que é importante e essencial, mas, na sua realidade, ele quer já gradativamente ir se aproximando, sensibilizando, né, cativando os alunos para a temática. Então, você mesmo, professor e professora, vai se cativando com a experiência da microaventuras. Então, é algo libertador, porque você vai perceber que você pode, você consegue, né? Então, a importância da microaventura é você, mesmo às vezes sem material, sem o ambiente, você promover experiências que têm a lógica interna da aventura. Por exemplo, essa travessia que a menina está fazendo com uma narrativa especial, né, pode ser da lava, né, pode ser do trilho de trem. Olha só que experiência fantástica de desenvolvimento motor, de enriquecimento do acervo cultural, da autonomia, das experiências, do descobrir, do aprender, que eu estou fazendo para o slackline. E veja, mesmo que eu nunca chegue em condições de promover o slackline no colégio,
sei lá, por exemplo, estou numa creche, né? Essa experiência, ela promove autonomia, encorajamento e incentiva que as crianças busquem novos aprendizados, né? Então, uma grande influência e uma alegria nossa foi, já que estamos no Paraná, ter a introdução da microaventura a partir do 3º ano do ensino fundamental, vale para todo o estado do Paraná. Então, o professor do estado do Paraná, ele não precisa se desesperar porque tem a prática corporal de aventura a partir do 3º ano, porque ela vem no formato de microaventura, o que, a partir do referencial teórico do Roger Caillois, né, que é uma das referências que a gente trabalha aí há 20 anos, é a ideia de incentivar o lúdico da vertigem, os jogos de aventura. Então, a microaventura como uma metodologia que ensina o brincar e o jogar adaptado, organizado sob a lógica da atividade de aventura. Então, vejam só que muitos municípios também estão adotando, adiantando a vivência da prática corporal de aventura e estão procurando uma solução para isso, e felizmente nós temos visto que a adoção, né, da metodologia da microaventura tem resolvido, do ponto de vista da aprendizagem, da experiência de sucesso, inclusive do professor se sentir mais confiante, o ensino da prática corporal de aventura desde os anos iniciais. Então, a atividade da microaventura, eu vou colocar algumas fotos aqui do que a gente tem feito, né? Veja, alguém vai falar, mas isso eu faço. Exatamente, essa que é a ideia, né? São experiências psicomotoras, lúdicas, recreativas, que você já desenvolveu em outras, né, outras formações, e que você já domina, e que você vai pegar esse conhecimento e estudar as aventuras. Então, qual é a lógica do slackline? Qual é a lógica interna? Ou seja, o que caracteriza o slackline? O que caracteriza o skate? O que caracteriza o sandboard? O que caracteriza, né, o voo livre? E tentar se apropriar da lógica interna e ver na realidade concreta de onde você está, porque quem vai cuidar da prática é você. Eu estou passando um modelo que vai solucionar a sua prática e vai fundamentar, e aí você vai unir aquele conhecimento de recreação que você já sabe, organizando essa atividade lúdica dentro da lógica da prática corporal de aventura, e que você pode desenvolver isso através de várias narrativas, materiais, né, variados, que você pode adaptar ou construir com seus alunos, né? Vejam, por exemplo, já essa prática desenvolvida por um dos grandes recreadores do Brasil, o professor Rani, que é do GEL, né, para que a criança, né, em um montão de lata que as próprias crianças trouxeram, colocaram a areia, customizaram para a latinha ficar bonita, como ela está vivenciando aí o andar sobre uma linha com estabilidade, com uma altura segura, mas ainda com riscos, e que ela tem que desenvolver todas as técnicas que ela teria que desenvolver lá no slackline. Para nível de iniciação, nota 10. Então, mais experiências, né, de microaventura. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, a ideia, né, do caminhar com os olhos vendados, passando por várias árvores que tem no pátio. Vocês também estão vendo aí as crianças passando, né, fazendo um slackline recreativo coletivo, que eles têm que... Olha só, o slackline, uma microaventura cooperativa inspirada no slackline. Então, eles têm que passar um para o outro, todos ficar no mesmo espaço, aí eles passam, né, e eles têm que chegar a um local comum. Então, dá para desenvolver uma série de habilidades aí nessas atividades, né? Aqui a famosa falsa baiana, que você também pode fazer como uma experiência, né? Esse dia aí foi um festival da escola, a gente pediu que as crianças trouxessem os pais, porque a gente sabe que, além da supervisão pedagógica, que hoje está melhorando muito e estão tomando consciência, né? Mostrem lá os livros do professor Dimitri, do professor Juliano Pimentel, de tantos outros autores que mostram que é possível, que é mais seguro que jogar bola, inclusive, né? Também, outro empecilho são os pais. Então, a gente sempre faz um festival com os pais, para os pais também vivenciarem a aventura e eles perceberem como é seguro e como é possível, né?
Então, para concluir, porque eu quero ouvir vocês no debate, o que é microaventura? A microaventura, então, é uma proposta metodológica em que eu fundo a recreação com a lógica interna da atividade aventura, e ela é uma metodologia aberta, ou seja, a partir disso, você pode criar agora o seu jeito de fazer a microaventura, né? Então, eu brinco, né, que é um jeito de você fazer do seu jeito e dos seus alunos, né? Então, a gente é uma metodologia aberta, porque ela permite que você crie com a sua cultura, com a sua experiência, né, com a realidade da sua escola. E aí, para apontar alguns elementos, é muito importante que, então, na microaventura, você esteja disposto a recriar, né? Então, é um espaço de que o professor tem papel ativo porque ele recria, mas o aluno também tem papel ativo. Coloque seus alunos também, né, para recriarem. Para isso, você precisa estudar a lógica interna de cada prática corporal de aventura, você precisa gradualmente ir se apoderando, né, se incorporando a lógica interna, ou seja, todo o conhecimento relativo às práticas corporais de aventura, né, para sintetizar, para a aventura, né? Então, incorpore a aventura, domine a cultura, domine as técnicas, domine a gestão do risco. Nos anos iniciais, envolva bastante a questão do imaginário, né? Incentive para que você não fique apenas na linguagem do jogo com regra, mas na brincadeira cantada, no brincar de faz de conta, no jogo de tabuleiro, no desenho, na música, né? Então, se você entrar lá no canal do GEL ou no Facebook da Escola de Aventura, você vai ver que a gente está inventando até coreografia recreativa de aventura. Ou seja, o universo lúdico é ampliado, nós temos fantoche de aventura, teatro de aventura, né, brinquedo de aventura, história em quadrinho de aventura. Então, recrie trabalhando a lógica interna para que as crianças tenham conhecimento e também sejam participantes, né? Então, eu posso pensar a microaventura como um educativo para depois chegar na modalidade em si? Pode. Então, você pode pensar a microaventura numa perspectiva, são as atividades preliminares para aprender a prática corporal de aventura em si. Mas eu também posso pensar que a microaventura em si tem um valor próprio. Então, a microaventura é a atividade lúdica, né, historicamente situada numa determinada cultura e que esse conteúdo em si, como fez lá o referencial do Paraná, ele tem um valor próprio. E é claro que, bem desenvolvido, ele permite que eu possa transferir isso para outras modalidades ou para a minha própria vida, mas isso é a dimensão atitudinal e depende de como cada pessoa faz sua apropriação. O que o professor tem que fazer segundo Juliano de Souza, né, eu sou Juliano Pimentel, tá? Juliano de Souza, é ampliar a biografia de movimento. O que é biografia de movimento? São os movimentos que você experimentou ao longo da sua vida. Veja como foi importante para o Flávio Ascanio, lá desde os 7 anos de idade, ele saber skate, né? Ele conseguiu, com essa biografia de movimento, né, poder andar de snowboard, poder fazer sandboard, poder virar campeão mundial de skate, né, ser um dos pioneiros na coisa. Já eu, que a primeira vez que eu fui andar de skate foi aos 33 anos de idade, e eu não tinha experiência prévia, eu tive que desenvolver para mim mesmo uma metodologia de ensino. É sério, eu desenvolvi uma rotina de aula que aí eu apliquei em mim mesmo e aí eu consegui aprender, como professor de educação física, numa metodologia que eu criei para ensinar a mim mesmo o skate. E depois eu peguei isso, melhorei e transformei numa metodologia da Escola de Aventura para ensinar skate para pessoas adultas e idosas, né? E até ganhei um prêmio na Alemanha em função do desenvolvimento dessa metodologia, já que muitas teorias desenvolvimentistas diziam que, em termos motivacionais e culturais, depois de uma certa idade você não aprende skate. Então eu consegui derrubar esse pensamento hegemônico e hoje a Escola de Aventura chega até os 70 anos de idade com tranquilidade. E por isso que eu digo que a microaventura ela é inclusiva.
e ela é gradual. Você vai aprendendo na sua velocidade à medida que você vai adquirindo técnica, tendo autogestão sobre sobre a sua gestão de riscos, e aí você consegue, né, ter autonomia sobre a sua prática, que é onde a gente quer chegar. Adotar a aventura como opção de lazer, porque isso é gostoso, é legal, você se sente bem, né? Ou seja, você ampliou sua biografia de movimento, você tem mais acesso à cultura corporal. Valorizamos o protagonismo, então o aluno também está presente no processo criativo, né? E a gente não nega nem a técnica, porque a técnica é importante para melhorar a qualidade do lazer, e também não negamos a importância de saber anatomia, fisiologia, biomecânica, porque isso é essencial, esse conhecimento biodinâmico é essencial para, junto com o conhecimento sociocultural e pedagógico, eu criar o que hoje no nosso grupo de estudos lazer, a gente está chamando de integração biosocial da educação física ou do movimento. Ou seja, ensinar a educação física é pensar o ser humano como um todo, né? Bem, aproveito. Estava dormindo aí? Então acorda aí. Vamos lá. Alonga um pouquinho. Alongamento de aventura. Aproveito para dizer para você que, a partir desta semana, nós teremos a coluna do Grupo de Estudos Lazer no Chão da Quadra. Então, toda semana vai ser a quarta, né, quarta Geoventura, não sei, ainda vou ter que criar com o Francisco, mas já nessa quarta-feira vai ter a primeira coluna do Geo na página do Chão da Quadra, em que nós estaremos compartilhando dicas técnicas, novidades, tiramos dúvidas, vamos divulgar eventos relativos especificamente a microaventura para que você tenha mais elementos, tá bom? Também, então, colocar meu e-mail à disposição, né? Dizer que no canal do YouTube do Grupo de Estudos Lazer, a gente tem gente famosa, tipo esse professor aí que está mostrando a microaventura dele, né? Fantásticas as microaventuras dos colegas, como nós somos criativos. Então, a microaventura empodera o professor, né? E fazer divulgação do livro que é lançamento do mês de setembro, do dia 30 de setembro, saiu da gráfica o livro da metodologia do GEL para ensino de práticas corporais de aventura, para skate, slackline, orientação, escalada, parkour. Então, você quer uma obra, né, que desenvolve os aspectos bio, psico, técnicos, sociais, culturais, pedagógicos, com sequências pedagógicas, com orientações de como atuar dentro e fora da escola, em diferentes ambientes. Está aí o nosso livro. Então, era isso. Muito obrigado à oportunidade do professor Francisco e do Chão da Quadra. E eu acho que sobra um tempinho aí para o debate, né, professor? Sem dúvida, professor, sem dúvida. Vamos lá, são vários questionamentos aqui. Deixa eu só pontuar uma situação aqui rapidamente. Bom, professor, muitos ficaram aqui se questionando e se perguntando, né, como seria trabalhar essa microaventura no contexto escolar como um todo, né? Eu estou resumindo aqui algumas perguntas, porque alguns perguntaram na educação infantil, outros na terceira idade, né? Outros no Fundamental 2. Você mostrou alguns exemplos aí, quem acompanhou a sua apresentação percebeu que você já responde essas perguntas, mas para que eles não fiquem sem uma resposta, eu estou perguntando novamente. Então, assim, professor, qual é a sua, né, suas estratégias, sua forma de pensar? Alguns colocaram até para que essas práticas corporais de aventura sejam melhor colocadas no ensino médio, no Fundamental 2, e comece desde a educação infantil, né? Como é que o professor Juliano enxerga essa temática dentro da escola, dentro da educação física escolar? Muito bom, né? Pergunta para uma apresentação mais longa do que a que eu fiz, mas eu vou dialogar com vocês no seguinte: concordo,
Agora, com a proposição da microaventura, nós, da educação física, temos condição de chegar lá no CMEI, lá na educação infantil, trabalhar. Por quê? Porque a aventura está desde o balanço, da gangorra, do escorregador, né? O que o professor Dimitri, né, também vai chamar aí de experiências, né, jogos de vertigem, e que eu sugiro que seja ampliado para todas as experiências, né, brincar, jogar, né, em relação à aventura. Então, assim, a microaventura deveria ser uma metodologia que possibilitaria as crianças a interagirem de forma gradual, confiante, desde os anos iniciais. Então, nós temos algumas premissas que orientam a nossa prática pedagógica. Por quê? Se você escrever lá no Facebook, Escola de Aventuras, vai aparecer, né? E aí você vai poder ver vídeos e fotos de todo o nosso trabalho. Se você entrar no YouTube do Grupo de Estudos Lazer, você também vai ver, inclusive, desenhos, né, que nós aplicamos para facilitar uma sequência pedagógica para que você possa aplicar na realidade escolar o ensino da aventura. Então, inclusive com vários colaboradores, né? Vou citar aqui, por exemplo, a professora Dandara, né, e várias outras pessoas fantásticas, como o professor Francisco também, que estão contribuindo para mostrar que a microaventura é uma organização, uma roupagem, um desenho metodológico fundamentado cientificamente, mas que muitas pessoas já estão chegando, né, em aspectos próprios, aproximados na sua realidade, e que, portanto, o que a gente tem de contribuição? Nós temos essas premissas. Então, eu vou dar alguns exemplos para a gestão de risco. A gestão de risco, eu vou, para facilitar didaticamente, Francisco, eu tenho uma gestão de risco ativa e uma passiva, ou direta e indireta. Qual é a direta? Por exemplo, eu vou eu vou dar aula de slackline com slackline. Então, uma gestão de risco ativa é eu fazer a proteção segurando o aluno ou com cabo de vassoura para que ele não caia. Indiretamente, como que eu posso fazer isso? De forma passiva. Eu posso, por exemplo, estudos do GEL, então nós produzimos conhecimento científico útil ao chão da quadra, demonstram que a altura ideal do slackline para iniciação é 30 centímetros. O ideal é o que tira o medo. Se você colocar um slackline acima de 1,5 metro, um slackline acima de 1,5 metro, ele tem duas desvantagens. Claro, se você já está num grupo avançado, intermediário, no slackline, que já sabe andar, tudo bem. 1,5 metro já vai aumentar o risco de quedas com traumatismo craniano, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. E, segundo as pesquisas do GEL, você diminui as experiências de sucesso com uma altura muito grande, porque a pessoa está muito mais preocupada com o medo do que com o foco na tarefa. Estudos biomecânicos da Universidade Estadual de Maringá dizem, por exemplo, que a técnica biomecânica ideal para andar no slackline é ponta do pé, calcanhar, tronco ereto, os braços fazem a compensação da oscilação, olhar fixo à frente, joelhos semiflexionados, pés. Geralmente as pessoas têm pisadas diferentes, mas a mais eficiente é a pisada tandem, um pé na frente do outro, né? Então, eu sei a técnica, eu tenho conhecimento científico. Então, a primeira coisa que eu faço é gestão de risco, uma altura baixa, aí vou trabalhando estratégias divertidas, recreativas, cooperativas, como, por exemplo, deixar todos os alunos em fileira lateral fazendo a proteção do colega, porque aí, ao mesmo tempo, eu envolvo a sala inteira e só tem um slackline, então é uma atividade cooperativa. O colega entende que ele também faz gestão do risco ativa para ajudar o colega,
E aí eu posso, à medida que os alunos evoluem e não sentem mais medo naquela altura, eles já ganharam proficiência motora, eu dificulto, à medida que eles ganham habilidade, eu dificulto. Então, uma das coisas que a gente tem também de premissa na Escola de Aventura é trabalhe com a menor queda. Atenção, isso é importante. Trabalhe com a menor queda. Qual é a menor queda, por exemplo, no slackline? É com microaventuras no chão. Queda zero, né? Então, a criança saiu da linha, queda zero. Essa é a menor queda, e eu vou subindo. No skate, Francisco, por que as crianças, na metodologia da Escola de Aventura, aprendem o skate deitadas, depois sentadas, depois de 4 apoios? Porque se acontecer do skate travar, e skate trava, né, ela vai ser arremessada e jogada numa queda, numa altura, que ela tem condições, né, de se machucar menos. E nesse processo, inclusive, eu posso até mostrar um vídeo aqui, nós treinamos as crianças a automatizarem movimentos de queda, de rolamento, para que eles entendam, né, como é que funciona o nosso processo metodológico, para que eles possam entender que existem técnicas que eles podem aplicar. Eu posso apresentar um pouquinho aqui, Francisco? Ver se dá. Pode, por favor. Então, vamos lá. Francisco, dá um oi se está aparecendo. Apareceu. Beleza. Então, assistam lá no canal do Grupo de Estudos do Lazer a nossa metodologia, por exemplo, a gente... menor queda. Ela está em 4 apoios. Olha só, ela está fazendo a remada, né? Ela tem a técnica, ela consegue até identificar a lateralidade, e eles vão fazendo, treinando as técnicas, né? Sempre da menor queda até a maior queda. Então, nós vamos ensinando por meio de... Aqui, então, já não é mais a dimensão da microaventura, elas já passaram pela microaventura, são crianças aí de 4º, 5º ano, e eles já estão aprendendo o domínio técnico, por exemplo, de um rolamento de parkour. Então, veja, essa é a primeira aula. Olha como que uma criança de 4º, 5º ano ainda tem dificuldade de realizar um rolamento. E aí eles terminam, né, o conteúdo skate com uma técnica mais evoluída. Lembra lá, Francisco, que o Flávio Ascani disse que a maior parte das publicações sobre skate é sobre fraturas e acidentes? Sim, sim. Francisco, sabe qual é a fratura exposta mais comum em skatista? Fala aí pra gente aí, conta aí pra gente. A fratura exposta mais comum em skatista é a fratura de una, tá? E aí, professor de educação física, eu ensino para o meu aluno o que é uma una. Inclusive, eu falo, é muito fácil, o rádio tem antena. Rádio, una. Didática de microaventura para ensino de anatomia. E aí eu explico para o aluno que muitos skatistas, quando caem, né, o skate chiba, começa a tremer, ele automaticamente ele tenta se proteger no chão assim, parando, né, com a mão. E aí a gente ensina essas crianças a rolarem, a saltarem, a identificar quando que o skate pode ficar instável para evitar, inclusive, o acidente. Então, como os skatistas tentam, eles não automatizaram um salto, um rolamento no seu processo de aprendizagem, porque eles aprenderam na rua, e na rua não tem processo pedagógico, ensino baseado no didatitismo, né, do erro e acerto, né? Eu, na aula de educação física, eu não posso arriscar da criança se machucar. Então, eu automatizo modelos para a criança ser ativa na gestão de risco. Ela ter autonomia sobre isso. Então, minhas crianças não têm fratura porque elas automatizam, por exemplo, movimentos como de rolamento, saltar. Então, eu uso técnicas do parkour no skate e eles vão aprendendo de forma gradual e eu já considero, então, gestão de risco como uma das técnicas corporais para o ensino do skate. E isso
meu colega é professor de educação física. É o nosso diferencial do cara que está na rua e que não tem diploma. O cara que está na rua não tem diploma e está ensinando o coleguinha dele, se 10 pessoas procurarem para aprender skate, 10 caírem porque vão querer aprender em pé, ao invés da metodologia da escola de aventura, que é a queda mais baixa. Se 10 caírem, não tem problema, porque na ética do skatista, e a gente respeita, caiu, levantou. Se achou ruim e desistiu, não era para ser skatista, né? Essa é a ética da rua do skatista. Ela tem o seu sentido. Mas eu, como professor na escola, eu estou trabalhando com, de cada 10 não vão se machucar, vão aprender a gestão de risco. De cada 10, sabe o meu percentual de pessoas que aprendem a andar de skate na escola de aventura, Francisco? Qual seria? 100%. Então, assim, o meu jeito de ensinar tem todas as desvantagens, menos uma. É para todos. Perfeito, perfeito. Professor, obrigado pela resposta, pela explanação, muito rica. Ficaríamos aqui, acho que uns 3 dias, só falando de microaventura e das possibilidades. Você agora me fez lembrar que na minha educação física eu tive também, enquanto aluno, aprender essa queda, né? Enquanto é importante aprender a cair, coisa que muitos alunos dos dias atuais não sabem, né? Então, assim, quando a gente vai trabalhar com as práticas corporais de aventura, é muito importante, muito interessante também aprender ou ensinar a cair, né? Muito, muito rica aí essa colocação, que além de aventura, virou aula de anatomia, né? O professor Alan que Costa aqui até comentou pela aula de anatomia que você acabou de nos oferecer, né? E fora isso, vários amigos aqui participando, contribuindo. Professor Juliano, quero deixar o meu agradecimento à sua fala, à sua participação, que enriqueceu, bastante professores agradecendo, achando o máximo as suas colocações aí, que acrescentaram muito na vida deles. A ideia e o intuito do Chão da Quadra com o webinário justamente foi essa, né? De poder trazer para a realidade do professor essa troca, né? Essa conversa, esse diálogo, que muitas vezes não chega essa informação lá no sertão de algum estado, de algum município, ou no interior, né, de algum estado ou município, ou até mesmo no litoral. Então, essa troca foi muito rica. E para a gente finalizar aqui, professor, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra final aí para os professores que atuam no chão da quadra, no chão da escola, né, no contexto geral aí da educação física escolar. Muito obrigado. Obrigado a vocês, colegas de educação física, que tem tesão pela educação física! É muito bom! Então, contem com a gente. Agora, toda quarta-feira, nós vamos ter a coluna do Grupo de Estudos Lazer no Chão da Quadra, né? E lembrar o seguinte, nós somos o começo da mudança, né? Então, temos que exigir políticas públicas, temos que confrontar e convencer os nossos colegas da equipe pedagógica, da direção, da importância. E a microaventura é uma proposta suave, homeopática, para a gente ir fazendo esse convencimento. E a microaventura empodera o professor da escola, principalmente nos anos iniciais, porque ele vai partindo do material que ele dispõe, do conhecimento prévio do aluno, né? Ele vai estudando as práticas corporais de aventura e, gradativamente, ele vai ampliando o seu universo de aulas, né? Porque eu também, assim, eu sou o típico cara, né? Então, que não sabia a prática corporal de aventura. E fui gradativamente aprendendo e entendendo que eu tinha que criar aulas para pessoas que tinham a mesma dificuldade que eu. Então, a primeira pesquisa que eu fiz para validar a metodologia Escola de Aventura, Francisco, tinha um menino lá que era o dobro de tamanho vertical e horizontal que os outros colegas, né?
E aí ele demorou 30% tempo a mais para aprender a andar de skate que os outros. Foi fracasso dele ou foi fracasso nosso? Então, nós, educação física, temos que entender que se eu tenho um aluno mais gordinho, com um tamanho maior, que ele tem fracasso na minha aula, o fracasso não é dele. Fracasso é do método, e o método tem que ser criticado, melhorado para incluir todos, né? Então, a Microaventuras é nessa perspectiva. Vamos brincar, né, com a aventura, trazendo conhecimento, trazendo a dimensão conceitual, atitudinal, né? É o que o Francisco falou. Aprender a cair não é só aprender a cair e dar um rolamento. Aprender a cair é saber que tem momentos da vida da gente, principalmente quem é professor de educação física e está lá na realidade da escola, mas em todas, né, as áreas de atuação profissional, tem momentos que a gente se sente, né, para baixo e a gente tem que aprender a levantar e fazer o enfrentamento. Então, a prática corporal de aventura tem que começar na gente, enfrentar esse grande risco diário, maravilhoso, que é da aula de educação física, para transformar o risco em aventura. E aí, como diz o Francisco, você nunca vai querer aposentar, porque você sempre vai estar amando o que faz. Muito obrigado, professor Juliano, pelas palavras. Muito rica as suas colocações. Professores que passaram pela manhã, muito obrigado pela contribuição. Extremamente riquíssima essa troca aí, desse diálogo sobre as práticas corporais de aventura. Bom, para quem ainda não fez o print aqui, teremos